Bem-vindo ao canal Rastro Sombrio. No vídeo de hoje vamos mergulhar nas sombras e revelar os lugares mais assombrados de Belo Horizonte. A capital mineira respira mistérios que o tempo não apagou. Entre luzes apagadas e ecos esquecidos, sussurros e presenças invisíveis desafiam o que chamamos de realidade. Prepare-se para cruzar a fronteira entre o mundo dos vivos e o que habita nas sombras. Sai fora. Museu Histórico Abílio Barreto. Instalado em um imponente casarão do século XIX, o Museu Histórico Abílio Barreto guarda mais do que apenas a memória de Belo Horizonte. Ele abriga também uma atmosfera densa, carregada de histórias que parecem não ter sido completamente contadas. O edifício, que já foi sede da antiga Fazenda do Leitão, é uma das poucas construções remanescentes do período anterior à fundação oficial da capital mineira. Suas paredes centenárias, repletas de móveis, objetos e documentos históricos, parecem sussurrar ecos do passado, como se as lembranças dos antigos moradores ainda vagassem entre os salões silenciosos. Algum relato? Funcionários e visitantes relatam sensações inquietantes em determinados cômodos, como arrepios súbitos, mudanças bruscas de temperatura e uma estranha impressão de estar sendo observado. Credo. Um dos relatos mais comuns horrível, envolve uma estranho. sala onde estão expostos móveis antigos. Muitos dizem ouvir passos pesados atrás de si, mesmo quando estão completamente sozinhos. Há quem Sai afirme fora. ter visto vultos se movendo entre as exposições ou escutado sussurros abafados vindos das escadas de madeira, como Credo. se vozes do passado ainda circulassem livremente pelo casarão. Alguns estudiosos acreditam que essas manifestações estejam ligadas não apenas à idade da construção, mas também ao forte vínculo emocional de muitos dos objetos ali presentes. Peças que pertenceram a famílias que testemunharam tragédias, lutos e transformações profundas durante a transição de Arraial do Raul del Rei para a moderna Belo Horizonte. Assim, o museu se torna mais do que um espaço de preservação histórica. É um território onde o tempo parece dobrar, misturando o presente ao passado de maneira misteriosa e, Eu já por fui. vezes, Não fui não. assustadora. Um lugar onde a história não apenas é contada, mas ainda se manifesta. Mas é bonito. Palácio da Liberdade. É lindo aí. Entre as origens esquecidas de Belo Horizonte, existe uma lenda que insiste em não morrer. Antes da grandiosa construção que hoje abriga o Palácio da Liberdade, o terreno era ocupado por humildes moradias do antigo arraial de Curral del Rei. Uma dessas casas pertencia a Maria Papuda, uma mulher de presença marcante, ex-escrava e conhecida na região por seu profundo domínio sobre ervas, rezas e práticas místicas. E sai Quando as fora. autoridades chegaram para expulsá-la e demolir sua morada, ela não resistiu com gritos ou violência. Apenas lançou um aviso sombrio: os governadores que aqui viverem morrerão dentro destas paredes. Credo. A construção do palácio foi concluída em 1897 e, com o tempo, a maldição começou a mostrar seus sinais. Silviano Brandão, prestes a assumir a presidência do Brasil, morreu subitamente no local em 1902. Credo. Poucos anos depois, o então governador João Pinheiro também faleceu nos aposentos do palácio. Essas mortes foram tratadas como tragédias políticas, mas a população começava a sussurrar que a profecia de Maria Papuda estava se cumprindo. O mistério se intensificou com os óbitos igualmente inesperados de Raul Soares e Olegário Maciel. Que isso, Até maluco? mesmo Itamar Franco, décadas depois, admitiu publicamente que havia algo estranho naquele lugar. O medo se instalou entre os governantes, e o palácio acabou sendo abandonado como residência oficial. Muitos acreditam que a maldição nunca foi quebrada. Há Moraria relatos de fudendo. funcionários e visitantes que ouviram passos em corredores vazios, viram luzes acenderem sozinhas e sentiram uma presença invisível observando no silêncio da noite. Dizem que nas noites de lua cheia, uma figura encapuzada vagueia pelo passadiço superior, como se guardasse o cumprimento da vingança lançada por Maria Papuda. Entre política, superstição e história, o Palácio da Liberdade permanece como um monumento não apenas do poder, mas do inexplicável e talvez do temido. Edifício Acaiaca. Poucos prédios em Belo Horizonte despertam tanta curiosidade quanto o edifício Acaiaca. Com suas duas imponentes estátuas de índios entalhadas na fachada, o edifício guarda mais do que uma homenagem à cultura indígena. Carrega consigo uma aura de mistério que desafia o tempo.
Desde sua construção nos anos 1940, boatos sobre ocorrências sobrenaturais ecoam pelos corredores, principalmente entre os trabalhadores mais antigos, que relatam sensações de mal-estar, arrepios repentinos e a constante impressão de estarem sendo observados. O subsolo do prédio esconde um dos pontos mais inquietantes da história, o antigo bunker antiaéreo, construído durante a Segunda Guerra Mundial. Esse espaço esquecido, escuro e abafado, tornou-se o centro de relatos assustadores. Pessoas afirmam ter ouvido gemidos ecoando entre as paredes de concreto. Será que tem como visitar o bunker? Passos que se aproximam sem que haja ninguém por perto e até mesmo vozes sussurradas em um tom ininteligível. Algumas testemunhas garantem ter visto luzes piscando no escuro ou vultos que atravessam os corredores sem deixar rastros. Há quem diga que um espírito vaga pelo local, ligado a algum segredo jamais revelado dos tempos da guerra. Com o passar das décadas, o Acaiaca foi ganhando a reputação de um dos edifícios mais assombrados de Belo Horizonte. Embora continue funcionando normalmente, o prédio parece guardar uma presença invisível que nunca foi embora. Aqueles que ousam explorar suas profundezas à noite contam que o silêncio ali tem peso, como se o passado ainda estivesse vivo nas sombras. Para muitos, é apenas superstição. Para outros, uma verdade que se revela quando as luzes se apagam. Cemitério do Bonfim. Inaugurado em 1897 como o primeiro cemitério de Belo Horizonte, o cemitério do Bonfim guarda não apenas os restos mortais de figuras históricas, mas também uma atmosfera carregada de mistério. Quem visita o local durante o dia percebe a imponência de seus túmulos antigos e esculturas elaboradas. Mas quando a noite cai, o ambiente muda completamente. Há quem diga que vozes sussurradas se misturam ao vento, sombras parecem se mover sozinhas entre os mausoléus, e uma presença invisível faz os mais sensíveis estremecerem de medo. Entre todas as histórias que envolvem o cemitério, uma das mais conhecidas é a da temida Loira do Bonfim. A lenda surgiu nos anos 1900. Cara, eu sou mineiro, não conheço nada disso, credo. Mineiro de merda. E rapidamente se espalhou por toda a capital mineira. Motoristas de táxi de bondes contavam que, nas madrugadas silenciosas, uma mulher extremamente bela, de longos cabelos loiros e olhar distante, pedia carona nas imediações do cemitério. Ela dizia o endereço, entrava no veículo em silêncio e, ao chegarem ao destino, apontava para dentro do próprio cemitério. Antes que pudessem reagir, ela desaparecia entre os túmulos, como se nunca tivesse estado ali. O medo dessa aparição se tornou tão grande que os condutores passaram a evitar a região durante a noite. Muitos recusavam paradas no entorno do Bonfim, mas ela fazia alguma coisa? Tornar mais uma vítima da lenda. Até hoje, mas ela fazia alguma coisa? Diga que a loira ainda aparece para motoristas desavisados, sempre entre meia-noite e 3 da manhã. E aqueles que juram ter visto seus olhos tristes antes dela sumir no breu do cemitério, afirmam que a sensação de frio e arrepio nunca mais os deixou. Antes de continuarmos, certifique-se de que você está inscrito no canal Rastro Sombrio e com o sininho ativado. Então vamos continuar. Teatro Francisco Nunes. Escondido entre as árvores do Parque Municipal de Belo Horizonte, o Teatro Francisco Nunes é conhecido por seu charme arquitetônico e por receber peças e eventos culturais há décadas. Mas quem trabalha nos bastidores sabe... Mas eu não entrei nele não. Mas o lugar é bonito. E que, por trás das cortinas, existe um lado do teatro que o público nunca vê. Técnicos e artistas relatam que em determinadas noites, quando o lugar já está vazio, sons de passos ecoam pelo palco e pelas coxias, como se alguém ainda estivesse ali, ensaiando, observando, ou talvez esperando sua vez de entrar em cena. Há histórias antigas entre os funcionários mais experientes sobre uma figura pálida que aparece nos corredores estreitos atrás do palco. Alguns descrevem um homem de terno antigo, sempre silencioso, com um olhar vazio que desaparece assim que alguém tenta se aproximar. Outros juram ter visto uma mulher com vestes longas espreitando por entre as cortinas, como se estivesse presa em uma peça que nunca termina. O mais assustador é que essas aparições nunca acontecem durante os espetáculos, mas sim no silêncio total, quando o teatro está apagado e só a escuridão divide o espaço com quem ainda está ali. Muitos evitam ficar sozinhos no prédio depois do expediente, especialmente nos camarins e no subsolo. Há quem diga que o teatro guarda a energia de antigos artistas que jamais deixaram o palco, apaixonados demais por sua arte para simplesmente partir. Enquanto as luzes se apagam e a plateia vai embora, algo invisível permanece, sussurrando pelas paredes,
repetindo eternamente falas esquecidas de peças encenadas há décadas. E assim, o Francisco Nunes se torna palco não apenas de arte, mas também de enigmas e presenças que desafiam toda a lógica. Viaduto Santa Teresa. Poucos imaginam que um dos cartões postais mais emblemáticos de Belo Horizonte, o Viaduto Santa Teresa, carrega em sua estrutura uma das lendas mais inquietantes da cidade. Na década de 1940, começou a circular entre os moradores e motoristas a história... Cara, que mineiro de merda que eu sou, cara, que eu não sei nenhum negócio desse. ...do Avantesma da Lagoinha, uma entidade misteriosa e perturbadora que aparecia especialmente à noite. Descrito como uma sombra sem rosto, o ser era envolto por um cheiro forte de enxofre e um choro convulsivo que gelava a espinha de quem tivesse o azar de ouvi-lo. Sua presença não era apenas assustadora, era como se o próprio ar ao redor ficasse pesado, tornando impossível ignorar que algo sobrenatural estava ali. A criatura costumava surgir nos bondes noturnos, sentando-se silenciosamente nos bancos como um passageiro qualquer. Quando o condutor olhava pelo espelho, encontrava apenas a sombra imóvel. Momentos depois, ela desaparecia diante de seus olhos, dissolvendo-se no ar. Muitos motoristas de bonde evitavam circular pela região nas madrugadas, tamanha era a fama do Avantesma. O medo era real e justificável. Acidentes inexplicáveis passaram a acontecer naquela área, e muitos começaram a culpar a entidade por distrair os condutores ou provocar falhas nos sistemas. As vítimas desses acidentes juravam ter visto uma figura escura no momento do impacto. Com o tempo, o bonde deixou de circular, mas os relatos não cessaram. O Avantesma passou a ser visto por motoristas e pedestres que atravessavam o viaduto nas madrugadas silenciosas. Alguns dizem que ele ainda vaga por lá, especialmente nas noites mais frias e nubladas, atraído pela solidão e pelo medo daqueles que passam distraídos. Reza a lenda que cruzar o viaduto Santa Teresa após a meia-noite é arriscar-se a ouvir aquele choro lancinante e sentir o odor de enxofre no ar. Um aviso de que o Avantesma voltou a espreitar sua próxima vítima. Praça da Estação. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Eu vou bloquear essa base do debate, vai tomar no cu, Pouca gente sabe, mas nos trilhos que cortam a histórica Praça da Estação, em Belo Horizonte, já passou um vagão que ninguém queria ver ou sequer mencionar. Na década de 1950, surgia a lenda do vagão fantasma, que assombrava não só os ferroviários como também os passageiros que embarcavam ou desembarcavam na capital mineira. Olha que lugar bonito. O terror começou após um acontecimento trágico. Uma família do interior chegou morta dentro de um dos vagões de um trem vindo do sertão. Com o tempo, descobriu-se que o próprio pai, desesperado pela fome e pelo fracasso ao tentar recomeçar a vida na cidade grande, havia envenenado a esposa e os filhos antes de tirar a própria vida. Caralho! Desde então, aquele vagão nunca mais foi o mesmo. Funcionários da ferrovia hoje em dia é o tanto de nóia que fica aqui, ó. Relatavam que mesmo vazio, era possível ouvir vozes chorosas e o som abafado de crianças correndo entre os bancos. O ar dentro daquele vagão ficava denso, pesado, e muitos passageiros passavam mal ao tentar viajar nele. Com o tempo, a história se espalhou, e as pessoas se recusavam a embarcar naquela composição específica. Que pesado. O medo se tornou tão grande que a companhia ferroviária, pressionada pelos prejuízos e pelos boatos, acabou removendo o vagão de circulação. Mas o destino final dele permanece um mistério. Há quem diga que foi abandonado em um pátio isolado, onde os ruídos e sussurros continuam até hoje. A Praça da Estação, que já foi ponto de partida de sonhos e reencontros, também se tornou palco de despedidas sem volta. Muitos trens partiam dali com destino a Barbacena, onde funcionava o hospital psiquiátrico mais temido do Brasil. Pessoas indesejadas, tidas como loucas ou inconvenientes, eram enviadas à força, e nunca mais retornavam. Esses trilhos, impregnados de dor, ainda parecem carregar ecos do sofrimento de milhares de almas esquecidas. Dizem que nas madrugadas silenciosas, é possível ouvir o som de um trem fantasma chegando na estação. E entre os apitos e passos apressados, os mais sensíveis juram ver silhuetas à espera de um embarque que jamais acontecerá. Edifício Maleta. No auge da década de 1950, o Edifício Maleta surgiu como um marco da modernidade em Belo Horizonte. Erguido no lugar do antigo Grande Hotel, seu tamanho e sua escada rolante, uma das primeiras da cidade, logo viraram atrações turísticas. Mas por trás da imponência arquitetônica, um clima pesado começou a se formar.
Ainda nos primeiros anos após a inauguração, Denso, né? uma série de tragédias marcou a história do local. Pessoas passaram a se jogar do último andar, transformando o edifício em símbolo de desespero e morte. Caralho! Os moradores e frequentadores começaram a evitar os andares mais altos, onde o silêncio parecia esconder algo sombrio. Com o passar do tempo, os relatos se intensificaram. Pessoas diziam sentir tonturas repentinas, como se fossem empurradas por uma força invisível ao se aproximarem das janelas. Sai Portas fora! batiam sozinhas, Porra, vozes essa? sussurravam no meio da noite, e figuras escuras podiam ser vistas pelo canto do olho, desaparecendo em seguida. Credo! Funcionários da portaria contam que elevadores operavam por conta própria durante a madrugada, parando insistentemente no último andar, mesmo vazios. Os mais antigos juram que o prédio guarda a energia de todos aqueles que ali tiraram a própria vida, como se algo os tivesse atraído para um destino inevitável. O Maleta, que abriga cafés, bares, livrarias e uma intensa vida cultural, convive com um passado que muitos preferem não comentar. Artistas e boêmios que frequentam o prédio à noite relatam sensações de angústia repentina, calafrios sem explicação e até a impressão de serem observados. Alguns acreditam que o edifício, construído sobre a história de um antigo hotel e cercado por tragédias, carrega uma espécie de maldição silenciosa. Basta passar tempo demais em seus corredores para sentir que há algo, ou alguém, à espreita, como se as paredes guardassem os gritos de quem nunca conseguiu partir. Hospital Santa Casa. No final do século XIX, quando Belo Horizonte ainda dava seus primeiros passos como capital recém-inaugurada, surgiu a Santa Casa, o primeiro hospital da cidade. Ao longo das décadas, o prédio testemunhou incontáveis histórias de sofrimento, despedidas silenciosas e vidas que se apagaram no meio da dor. O O clima, né, velho? edifício atual, com sua arquitetura imponente em estilo Art Deco e seus 13 andares, abriga mais do que pacientes e profissionais da saúde. Muitos acreditam que abriga também espíritos que nunca conseguiram partir. Entre os corredores antigos e salas pouco utilizadas, vozes surgem do nada, portas se fecham sozinhas e passos ecoam mesmo quando não há ninguém por perto. Entre os locais mais temidos está o porão, onde durante anos funcionou o É necrotério. claro, né? Funcionários evitam descer sozinhos até lá, e os que usaram relataram experiências aterrorizantes. Há quem tenha visto vultos parados nos cantos escuros, figuras que desaparecem quando encaradas diretamente. Sai Alguns fora. técnicos e enfermeiros contam que equipamentos desativados ligam sozinhos no meio da noite, como se algo, ou alguém, ainda precisasse ser atendido. Credo. Sensações de calafrio, presença invisível e um peso estranho no ar fazem Ah, parte bem do deteriorado, cotidiano né? de quem trabalha nos andares mais baixos. Mesmo com a rotina agitada e os avanços da medicina, há espaços dentro da Santa Casa em que o tempo parece ter parado. Histórias de pacientes que falam com pessoas que ninguém vê, luzes que oscilam sem explicação e sombras que atravessam os quartos em silêncio continuam. Parece que tem uns lugares meio abandonados aqui, né? Para muitos, o hospital é mais do que um lugar de cura. É um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e dos mortos. E quem passa tempo demais por lá, especialmente durante a madrugada, sabe que nem todas as presenças podem ser explicadas pela ciência. Praça da Savassi. A Praça da Savassi, uai, em gente. Belo Horizonte, guarda não apenas um cenário charmoso e movimentado, mas também um mistério que permeia suas calçadas desde os anos 40. Durante as madrugadas frias, moradores e antigos frequentadores da região falam de uma presença etérea, uma jovem vestida de branco que aparece nas proximidades, especialmente quando o vento traz o aroma doce e inconfundível de jasmim ou dama da noite. Essa figura, conhecida como a Moça Fantasma, surge como uma aparição suave, de passos silenciosos, em busca de algo que jamais encontrou, um amor perdido. O cheiro que a acompanha, segundo relatos, é inconfundível e se torna um prenúncio de sua chegada. A história dessa jovem é marcada por tragédia e desespero. A lenda conta que na juventude, ela foi abandonada no altar, no dia de seu casamento. Paia. A dor da rejeição e a solidão a levaram a um estado de desespero profundo, e ela não suportou a perda de seu grande amor. Disse que, depois da cerimônia interrompida, ela percorreu a cidade em busca de consolo, mas encontrou apenas o vazio. A moça teria desaparecido misteriosamente, mas sua alma não conseguiu descansar. Desde então, Morreu? sua figura vestida de branco é vista às vezes caminhando pela Serra do Curral, em busca de uma explicação ou talvez de um reencontro com o amor que jamais teve. Os relatos de sua aparição são consistentes e não se limitam a quem já viveu por lá.
Visitantes e motoristas que cruzam a Praça da Savassi em horários tardios falam da sensação de um perfume estranho, que se mistura ao vento da noite. A moça fantasma, com seu vestido branco, vagueia pelas ruas com uma expressão de tristeza profunda, como se procurasse por algo que não pode mais ser encontrado. O mistério que a envolve continua a fascinar a cidade, e muitos ainda se perguntam se o amor perdido da jovem é o que mantém sua alma presa à terra, aguardando, quem sabe, por um fim que nunca chegará. Cadê o mouse? Museu de Artes e Ofícios. O Museu de Artes e Ofícios, localizado na Praça da Estação em Belo Horizonte, carrega consigo não apenas o legado cultural de uma cidade, mas também uma atmosfera carregada de mistério. O prédio, que foi a antiga estação central de Belo Horizonte, tem mais de um século de história e durante sua operação como estação ferroviária, foi palco de inúmeros momentos de despedidas, chegadas e partidas de passageiros. A aura de transição entre a vida e a morte permeia as paredes de um edifício que desde sua inauguração, foi o ponto de partida de muitas jornadas, e talvez, o fim de outras. Esses ecos do passado parecem reverberar ainda nos dias atuais, criando um ambiente de constante inquietação. Funcionários e visitantes que se aventuram pelo museu à noite relatam uma série de fenômenos inexplicáveis. Sensações de desconforto, como se estivessem sendo observados, surgem com frequência, principalmente nos corredores mais isolados e nas áreas menos iluminadas. Sombras que se movem rapidamente, ruídos inexplicáveis como passos sem origem e até visões de figuras indistintas são apenas alguns dos relatos que permeiam as histórias que circulam entre os frequentadores. Mas o mais inquietante de todos os relatos é o da sensação de que o próprio edifício está vivo, respirando e guardando em seu interior os segredos de um passado sombrio que não consegue se libertar. A história do prédio, que remonta ao início do século XX, também contribui para o mistério que o envolve. Quando ainda era uma estação, o local foi responsável por acompanhar inúmeras despedidas de pessoas que muitas vezes nunca mais retornaram. A constante movimentação de seres humanos que se foram e os que chegaram, a dor das separações e a promessa de novos encontros, parece ter deixado uma marca indelével na estrutura do edifício. Com o tempo, o prédio foi desativado e transformado no Museu de Artes e Ofícios, mas a presença de almas perdidas parece ter ficado ali, presas às paredes antigas e aos trilhos que um dia os levaram para destinos desconhecidos. Quem visita o local, especialmente à noite, não pode evitar a sensação de que, de alguma forma, o passado nunca se foi de verdade. Casa do Baile. A Casa do Baile, projetada por Oscar Niemeyer e localizada à beira da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, até parece que a lagoa é um ícone da arquitetura modernista e um centro cultural que atrai turistas e moradores locais. Originalmente concebida para ser um espaço de lazer e encontros sociais, sua estrutura arrojada e formas curvas refletem a visão inovadora de Niemeyer, fazendo dela um ponto de atração não apenas por sua beleza, mas também pela energia única que exala. Porém, por trás de sua grandiosa fachada, há histórias misteriosas que se espalham entre aqueles que visitam o local, especialmente durante eventos noturnos, quando a luz suave da lua e o silêncio da noite acentuam a sensação de estranheza. Vários relatos surgem de visitantes que se deparam com sensações de desconforto inexplicáveis. Alguns afirmam sentir um frio súbito, mesmo nas noites mais quentes, enquanto outros contam sobre uma sensação de estar sendo observados, como se uma presença invisível estivesse ali, acompanhando cada movimento. Em várias ocasiões, vozes sussurrantes, passos vagos ou até murmúrios estranhos podem ser ouvidos ecoando pelos corredores. Essas ocorrências acontecem com mais frequência durante a noite, quando a Casa do Baile se transforma para receber eventos e atividades culturais. Os avistamentos de figuras fantasmagóricas também não são raros. Visitantes relataram ver silhuetas misteriosas se movendo de maneira errática, mas que desaparecem assim que são notadas. O mistério que envolve a Casa do Baile talvez se aprofunde com seu próprio passado. Localizada às margens da Lagoa da Pampulha, a área ao redor tem uma conexão histórica com tragédias e eventos que datam de um período turbulento. Alguns sugerem que o local foi palco de amores não correspondidos e encontros infelizes, cujas energias, carregadas de frustração e dor, ainda reverberam por ali. Outros especulam que a arquitetura incomum e as curvaturas do edifício foram projetadas não apenas para agradar aos olhos,
mas também para esconder ou proteger algo muito mais antigo e sombrio. Hã? Independentemente das explicações, a casa do baile continua a ser um local envolto em mistério, onde os ecos de um passado distante parecem persistir, incomodando aqueles que se aventuram a explorar seus segredos. Mistérios antigos e presenças inexplicáveis continuam a ecoar no coração de Belo Horizonte, deixando marcas que o tempo não apaga. Se você gosta de explorar o desconhecido, continue no canal e assista ao vídeo. Cara, cliquei sem Bem-vindo ao querer. canal. Cara, eu sou um mineiro de merda, né? Ou esse cara pagou de louco e inventa essas histórias, que eu nunca ouvi nenhuma delas. Ou eu sou um mineiro de merda, que não conhece nada da história de Minas, de BH, tanto que eu não visitei nenhum desses negócios até hoje. Então acho que é a segunda opção. Eu sou um mineiro de merda.